Amém, amém. Acabamos de ouvir aí o louvor Deus é Amor, a mais nova composição aí do pastor José Medeiro, esse que fala com você, está aqui ao lado do irmão Nataniel. Irmão Nataniel, o tema de hoje, quem é o maior entre nós? Amém, pastor Medeiros. É o tema de hoje. Então nós vamos estudar quem é o maior entre nós. Louvado seja Deus. Então, irmão Nataniel, muito bem. Que Deus abençoe a sua vida. Você que chegou agora, Pai seja convosco. Irmão Nataniel, com você. Amém. A minha saudação também, Pai seja convosco. É uma alegria imensurável estar com você. O Eterno de Israel seja louvado e nós invocamos sempre o nome santo de nosso Senhor Jesus para mais uma abençoada explanação das Santas Escrituras. E o tema, quem é o maior entre nós? Então, uma pergunta que os discípulos ali fizeram. E hoje, vamos que vamos, como é que é a situação? Amém. Então, vamos ver a resposta de Jesus, o que ele falou, quem era o maior. Lucas capítulo 22, versículo 25 a 27. Você que tem uma Bíblia aí, e pegue logo aí, você que tem uma Bíblia, e vamos ouvir esta palavra maravilhosíssima. Amém. Então vamos que vamos entender nas Santas Escrituras. Você acompanhe para você aprender mais e mais, aleluia. Então vamos entendendo a segunda palavra. Nosso Deus diz o seguinte: mas Jesus lhes ponderou: os reis das nações são os senhores delas, e os que exercem autoridade sobre os povos são chamados de benfeitores. Entretanto, vós não sereis assim. Ao contrário, o maior entre vós seja como o mais jovem, e aquele que governa como o que serve. Porquanto quem é o maior, o que está reclinado à mesa ou o que serve? Porventura não é o que está reclinado à mesa? Contudo, entre vós eu sou como aquele que serve. Amém, louvado seja Deus. O que ele quis dizer com isso, irmão Nataniel? Quem era mesmo que ele estava apontando aí que era o maior? Amém, uma boa pergunta, pastor Medeiros. Quem é o maior entre nós? E Jesus, ele mostrou algo muito importante do governo humano. O governo humano, nós observamos, tem uns homens de autoridade, aqueles que exercem autoridade, exercem poder, domínio sobre uma pessoa, algumas pessoas. Então, vamos que vamos aqui. Jesus, ele ensinou algo muito importante. Quem é o maior? O versículo 27, ele questionou. Vou ler aqui na versão Bíblia Sagrada que diz: pois qual é maior? Quem está à mesa ou quem serve? Porventura não é quem está à mesa? Eu, porém, entre vós sou como aquele que serve. Então Jesus, ele ensinou que o maior, ele era o maior. Então Jesus era o maior. Porque Jesus era o maior? Porque ele se via. Então Jesus, ele sendo mestre e senhor, pegando ali João 3, ele lavou os pés dos seus discípulos. Sendo mestre e senhor, ele serviu aos seus discípulos, dando um exemplo que nós devemos servir. O maior é aquele que serve e não aquele que é servido. E pastor Medeiro, hoje na nossa sociedade, hoje as pessoas mesmo têm a ideia de que quem é o maior é aquele que é servido. Amém. Então, como é que é, irmão? A pessoa tem o quê? Amém. Então hoje a gente observa as pessoas têm como maior aquele que é servido. Mas Jesus, ele ensinou é aquele que serve que é o maior. Tá. Então assim, porque ele disse que os reis do mundo têm seus governantes, né, que são chamados de benfeitores, são os maiorais. Mas Jesus disse: mas não sereis vós assim. Antes o maior entre vós será como o menor, e quem governa como o que serve. Então a palavra deixou bem claro que o maior não é aquele que é servido, né? O maior não é aquele que está sobre
uma autoridade que faz isso, faz aquilo e não faz nada, né, por ninguém. Ele só aceita ser servido, só aceita ser chamado o maior, né, o respeitador. Me respeite e pronto. Então Jesus deixou bem claro que o maior, Jesus perguntou quem era o maior entre eles. Jesus citou os governantes do mundo, né, que as pessoas do mundo têm um governante e que esse governante gosta de se apresentar e gosta de ser servido. Mas entre vós não sereis assim, né? Entre vós, que o maior entre vós é o menor, né? Que se sinta o menor, que seja o menor. E aquele que governa entre nós, quer dizer, que a autoridade entre nós, seja o que serve. Então Jesus apontou que ele era o maior, porque ele servia. Quem é o maior entre vocês? Não é o que serve? Quem está servindo vocês agora, né? Então Jesus ali estava entre eles. Eles queriam saber qual era o maior entre eles lá, né? Entre os discípulos. Senhor, qual é o maior? É Pedro, né? Entre nós. Quem que vai mandar em nós aqui dos discípulos? Eles queriam saber, né? Quem era o maior, quem ia ser o líder deles, porque Jesus Cristo falava que o dia ia ser entregue, que não ia estar mais entre eles. Então eles queriam saber daquela turma ali quem ia que mandar neles, né? Qual era o que ia liderar. Então Jesus, para não deixar nenhum insatisfeito, para não deixar nenhum com queixa um do outro, né? Porque talvez muitos se achavam talvez mais sábio que o outro, né? Poderia dizer, logo Pedro, né? Porque não Judas, porque não Lucas, né? Que era um homem da coletoria, não porque fulano, mas Pedro logo. Então Jesus disse, olha, entre vocês não é assim, tá? O maior entre vocês seja o menor, e o que governa entre vocês seja aquele que serve. Então, o que Jesus quer dizer? Que a pessoa não deve se orgulhar por receber um cargo, né, maior que as pessoas, porque quem governa sobre nós é Deus. O nosso governante maior é o nosso Pai Celestial. E Jesus Cristo, como príncipe, ele também nos governa, né? Ele está já garantido a sua coroa, né? Está já garantido o seu governo. Só falta receber, né, a ordem de vir governar. Então Jesus Cristo já conquistou o seu lugar. Nós também devemos conquistar o nosso. Então, se nós queremos conquistar o nosso, deve fazer o que Jesus ensinou. Louvado seja Deus. Então, uma pergunta é: de onde procede a destreza do homem? De onde procede a destreza do homem, irmão Nathaniel? Eclesiastes 4:4, o que diz lá? Amém, vamos aqui pegando as Santas Escrituras. Se você puder acompanhar, fique à vontade. Somente tem que ser rápido na mão, que são muitos versículos para acompanhar. Então vamos que vamos, Eclesiastes 4:4. Observei também que todo trabalho e todo êxito ocorre porque há uma competição entre companheiros. Isso também é vazio e um despropósito, tal como correr atrás do vento. Olha aí, né, irmão? É bem claro, né, que há uma disputa, né? Uma disputa entre as pessoas, quem é o maior, quem é o melhor. Então nós temos que ter muito cuidado sobre isso, né? De querer ser o maior. Fulano tem faculdade, fulano tem 2, 3 faculdades, o irmão ali é sábio. Olha, a faculdade que o homem aprende do mundo é profissão, né? A pessoa é apenas uma profissão, não vai levar o homem à vida eterna, a profissão. O que leva o homem à vida eterna é a obediência aos mandamentos do Senhor. E qual é a maior sabedoria? Que adianta o homem ser sábio, entendimento nas coisas do mundo, mas nas coisas de Deus não é entendido. Não vai servir de nada. Então, é bom a pessoa ter faculdade, ter um estudo a mais, é bom, né? Ter conhecimento,
mas que seja para servir a Deus, servir os irmãos, ajudar os nossos irmãos. Isso é bom? Jesus escolheu pessoas de vários setores, como da coleteria, que conhecia, que era bem estudado, né? Outros pescadores. Ele escolheu pessoas, a maioria foi pescadores. Então o que acontece? Pelo que a gente vê, que o mais sábio entre eles, assim, de sabedoria, era o nosso amado Mateus, né? Era Mateus, que trabalhava na coloteria. Tem mais outra aí, irmão Nathaniel, que era sábio entre eles, assim, de estudo, que conhecia letras. Tem mais algum dos discípulos? Eu não conheço. Amém. Então nós observamos ali os discípulos. Judas, ele era tesoureiro de Jesus, então já tinha um conhecimento. Então a gente observa que alguns pescadores, existia também Simão, o Zelote. Zelote era uma classe que queria dominar através da espada, então outra divisão, mas Simão, ele converteu-se. Louvado seja o Senhor. Então Judas, ele era da classe nobre, também era estudado, mas se exaltou, né? O orgulho dele foi grande, talvez queria ser o maior, e Jesus começou a mostrar que o maior era o que servia, e Judas queria ser servido, né? Por ser da classe nobre. Então nós temos que entender bem claro que não é assim. Então vamos lá. Cite o exemplo bíblico de um homem que for severamente repreendido por Deus. Quem foi, irmão Nathaniel? Vamos ver quem foi. Vamos lá. Daniel 4, 24 a 27. Amém. Vamos que vamos, para a honra e glória do nosso Deus, pegando as santas escrituras. Oh, glória ao Senhor nosso Deus. Muito importante essa passagem de você entender. Então vamos lá. Provavelmente você lembre de quem é. Então vamos que vamos. Sendo assim, eis a interpretação do teu sonho, ó rei, e este é o decreto que Elá, o Altíssimo, expeliu contra vossa majestade, meu senhor. Tu serás expulso do convívio com os seres humanos, e viverás com os animais silvestres, comerás capim como os bois, e serás molhado pelo orvalho do céu. Passarás 7 períodos de tempo até que admitas que o Altíssimo domina sobre o reino de todos os homens e os dá a quem quer e quando deseja. Todavia, a ordem para deixar o resto do tronco da árvore com as raízes significa que o teu reino te será restituído quando reconheceres que Chamaim, os céus dominam. Portanto, ó querido rei, aceita o meu conselho, reconhece os teus pecados, abandona a maldade e passa a praticar a justiça e a exercer compaixão pelos carentes e necessitados. Talvez assim de fato continue a viver em paz e tranquilidade. Então foi repreendido, né? O rei se exaltou, estava ali todo exaltadão, mas Deus mostrou na revelação quem manda, né? Que a autoridade maior é Deus e que é dada aos homens. Deus é que dá autoridade aos homens. Mas ele estava se orgulhando e Deus estava dizendo que a autoridade que ele tinha foi ele que tinha dado. Então ele poderia tirar, ele mandou que ele se arrependesse dos pecados dele, e ele não se arrependeu, né? Ele não se arrependeu, porque aí ele foi tirado entre os homens, virou, né, como se fosse um animal, ficou doido e passou ali vários tempos como comendo no capim como um animal, no orvalho da chuva, né? Pegando sol, chuva. Então ele foi humilhado. Depois foi que ele reconheceu, né? Depois que se cumpriu o período, ele reconheceu que Deus era Deus e que o homem não era nada sem Deus. Então, meus queridos, quem quiser ser o maior, seja aquele que serve. Atos 12, versículo 21 a 23. Amém. Vamos que vamos, para a honra e glória do nosso Deus. Então vamos que vamos.
Vou abrir aqui a Sagrada Escrituras novamente para a gente entender a palavra do Senhor. Amém. Graças a Deus. Vamos lá para o livro de Atos, aqui no chamado Novo Testamento, em nome de Jesus Cristo. Aleluia. Atos, o capítulo é o... Capítulo 12, versículo 21 a 23. Pronto, então, confirmado aqui, graças a Deus. Diz o seguinte: assim, num dia marcado, Herodes, vestindo trajes majestosos, assentou-se no seu trono e proclamou um discurso ao povo. Então a multidão começou a gritar: eis que é um Deus e não um simples mortal que nos fala. Mas, considerando que Herodes não ofereceu glória a Deus, no mesmo instante um anjo do Senhor o feriu e ele morreu comido de vermes. Olha aí, mais um que foi punido ali severamente, né, por estar fazendo maldade com os discípulos do Senhor Jesus e se exaltando, né? Então ele foi punido severamente diante dos homens e morreu. Então outra pessoa, agora outro, cite exemplos da história secular de homens, né, que se exaltaram, que sobre eles, qual foi o resultado disso, né, o que aconteceu com eles por eles se exaltar. O que Tiago diz? Tiago 5, versículos 5 e 6. Amém. Vamos para a palavra do nosso Deus, agora no finalzinho para a gente meditar e aprender. Diz o seguinte: amém. Tendes vivido regaladamente sobre a terra, satisfazendo todos os vossos desejos, e tendes comido até vos fartarde, como em dias de festa. Condenais e matais o justo, sem que ele tenha vos oferecido qualquer resistência. Amém. Então os homens que fazem o mal, né, aqui na terra, que tem autoridade, seus senhores que estão em autoridade. Daniel repetindo lá, irmão Daniel, para nós entender um pouco, Daniel 4:27, sobre essa pergunta, né, dos homens seculares que foram repreendidos por Deus, por eles terem feito muita maldade. O que aconteceu no final da vida deles? Amém. De fato, vamos que vamos, diz aqui o seguinte: portanto, ó querido rei, aceita o meu conselho, reconhece os teus pecados, abandona a maldade, passa a praticar a justiça e a exercer compaixão pelos carentes e necessitados. Talvez assim de fato continue a viver em paz e tranquilidade. Pronto, o conselho foi dado. Outros homens que viveu, né, com grande poder: Alexandre o Grande, Nero, Hitler, né, Mussolini e outros mais também, Stalin, né, e tantos outros. Estes homens têm em suas mãos mancha, né, de sangue de milhares de vítimas. É inocente. E eles foram punidos, né? Eles foram punidos grandemente pelas suas maldades e ainda resta de passar pelo juízo eterno diante de Jesus Cristo. Ainda vai prestar conta com Deus. Então o que acontece? Não adianta a pessoa ser mal, porque ele não vai durar muito. Deus vai punir ele, Deus vai enviar alguém maior do que ele, alguém com mais poder, e vai punir a pessoa. Então nós temos que ter muito cuidado nisso. Às vezes, né, a pessoa maltrata uma criança, então vem um maior, né, as pessoas denunciam, vem o delegado com várias polícias, manda prender. Ou às vezes a pessoa, quando chega na cadeia, tem lá as pessoas que são mais mal do que ele, e ele vai, muitas dele não volta vivo para casa, e assim por diante. Sempre a pessoa que faz o mal, que é maldoso mesmo, que a pessoa cheia de maldade e não se arrepende, essas pessoas serão punidas duramente, porque Deus não aceita essas pessoas viver assim. Então vamos lá. Outra coisa, meu querido: que prejuízo os homens que desejam a primazia causa à igreja de Deus, e qual as consequências deste proceder. Então, outra coisa, as pessoas que desejam o poder de Deus, o que é que eles causam tanto, né? O que vai acontecer com eles? Segunda carta de Pedro 2:1 a 3. Amém. Vamos aqui meditando mais uma leitura abençoada. Então,
acompanhe, pegue a palavra. Lá no finalzinho também, então a gente continua aqui para a honra e glória do nosso Deus, para a gente entender mais a palavra do Senhor. Amém. Então vamos que vamos. Diz: mas assim como no passado surgiram falsos profetas entre o povo, da mesma forma haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras, até ao cúmulo de negarem o soberano que os resgatou, atraindo sobre si mesmo repentina destruição. Muitos seguirão seus falsos ensinos e práticas libertinas, e por causa dessas pessoas haverá difamação contra o caminho da verdade. Movidos por sórdida ganância, tais mestres os explorarão com suas lendas e artimanhas. Todavia, sua condenação desde há muito tempo paira sobre eles e sua destruição já está em processo. Tá aí, né? Já foi dito aí, o apóstolo Pedro, cheio do Espírito de Deus, ele mostrou bem claro que as pessoas que enganam os outros com falso discurso, maquinando mal, trazendo ensinamento falso para as pessoas, destruindo a fé das pessoas, a condenação dessas pessoas não tarda, né? Já está em processo, como ele diz, Deus já está realmente olhando, né? Para ser punido. Deus não vai deixar nada passar realmente sem punição. Então, pessoa que faz o mal, que quer ser o maior, né? Que obrigar as pessoas a servir ele por meio da violência, não adianta, né? A pessoa servir uma pessoa por meio da violência sem essa pessoa merecer, né, de coisas boas, sem merecer ser servido. A pessoa, quando não merece ser servida, ele não conquista, né, as pessoas, e ele quer conquistar por meio da violência. Ou obedece de um jeito, ou obedece, né, com a própria vida. Então não adianta. A pessoa que faz isso, a pessoa que engana também, que desvia a outra da fé, que desvia a pessoa de fazer o que é certo, e essa pessoa também vai ser punida. Então temos que ter muito cuidado. Outra pergunta que é, irmão Nathaniel: por que não devemos nos admirar da existência dentre a verdadeira igreja de Deus? Por que não devemos nos admirar da existência dentro da verdadeira igreja de Deus? Por que, irmão? Vamos lá. É uma pergunta bem grande essa, né? De homens que julgam superiores aos demais e querem primazia. E quais métodos utiliza para alcançar estes objetivos malignos, né? Tem muitas pessoas que fazem coisas horríveis, né? Vamos ver, terceira carta de Pedro, versículo 9 e 10. Veja esses homens aí. Amém. Vamos aqui pegando a palavra do nosso Deus, então corroborando o entendimento. Aleluia, ou glória ao nosso Pai Celestial. E também lá no final, então, medite na palavra do Senhor nosso Deus. Então vamos que vamos. Diz aqui o seguinte: amém. Todo aquele que não permanece no ensino de Cristo, mas acredita está indo além dele, não tem Deus. Porquanto quem permanece na sã doutrina tem um pai e também um filho. Se alguém chegar a vós, mas não trouxer essa doutrina, não recebais nas reuniões em vossas casas, tampouco os saudeis. Amém. Então, li aqui foi a segunda. Então vamos para a terceira carta. Oh, glória a Deus. Amém. Vamos que vamos. Escrevi à igreja, mas Diótrefes, que aprecia ser considerado a pessoa mais importante entre ele, não nos recebe. Por esse motivo, se for vos visitar, chamarei a atenção dele para o mal que está fazendo ao proferir palavras insensatas contra vós. Não satisfeito com esse desplante, ele se recusa a receber os irmãos, impede os que desejam recebê-lo e os expulsa da igreja. Veja aí, né, o Teófilo, né, ele era um homem mau, né, ele era um dos autoridades, como se ele fosse um presbítero, né, também
fosse um homem que conhecedor da palavra de Deus, e ele era mau. Ele não aceitava os irmãos receber, né? O João estava falando que ele não aceitava, não recebia, e também não aceitava, não queria aceitar os demais irmãos receber, e até expulsava, né, da igreja se alguém recebesse. Então, meus queridos, veja aí, né, esse homem, né, que João disse: olha, eu vou ter com ele e vou repreender ele sobre isso. Mas mesmo assim, a pessoa quando é mal, né? Veja a atitude desse homem. E hoje, irmão Nathaniel, existe aí também? Amém, pastor Medeiros. Pior que... Então, a esse ponto mesmo eu não presenciei, mas coisa semelhante. A gente observa que, como nós observamos no livro de Apocalipse, existem os nicolaítas. Então, o nicolaísmo é a pessoa querer dominar o povo de Deus, ou seja, é uma doutrina que é contrária às escrituras, ou seja, daqueles quererem dominar o povo da maneira que querem, exercerem o domínio. E esse Diótrefes, então, parecia ali uma pessoa de liderança, entretanto, ele só queria do jeito dele e dessa forma não recebia os irmãos que eram enviados para lá. Então, nem ele recebia, nem deixava os irmãos receber. Então, era uma pessoa realmente imprudente. É o Diótrefes, né? Eu pensando que era o Teófilo, irmão. Tava pensando. Não, o Teófilo é um rapaz, discípulo, né? Era um bom, né? Sim, é Diótrefes. É o Diótrefes, né? Rapaz, eu tava confundindo. Irmão, me perdoe, vocês estão ouvindo aí. Então, meus queridos, ainda bem que o irmão Nathaniel consertou aí, né? O nome, né? Que eu estava interpretando, colocando a maldade para cima do irmão Teófilo. Não é, irmão Teófilo é um discípulo bom, graças Lucas a Deus. Escreveu para ele, excelentíssimo Teófilo. Então vamos lá, outra pergunta. Durante o ministério terreno de Jesus, não havia entre seus seguidores os que tinham desejo da primazia? Será que existia alguém? Amém. Vamos lá, Mateus 20, versículo 20 a 24. Amém, vamos que vamos, mas na palavra do Senhor, amém, graças a Deus. Diz aqui o seguinte: naquele momento aproximou-se de Jesus a esposa de Zebedeu com seus filhos e prostrando-se fez um pedido a ele. O que desejas? Perguntou Jesus. Ela respondeu: ordena que no teu reino estes meus 2 filhos se acende, um à tua direita e outro à tua esquerda. Não sabeis o que pedis? Contestou-lhe Jesus: podeis vós beber o cálice que eu estou prestes a beber e ser batizado com o batismo com o qual estou sendo batizado? E eles afirmaram: podemos. Então Jesus lhes declarou: certamente bebereis o meu cálice, mas quanto a sentar-se à minha direita e à minha esquerda, não cabe a mim outorgá-lo. Esses lugares pertencem àqueles a quem foram reservados por meu Pai. Ao ouvir isso, os outros ficaram injuriados contra os 2 irmãos. Olha aí, né? Ela sabia que ela via por meio das administração dos homens importantes, né? Que se tivesse um lugar que eles pudessem governar, que eles fossem maior, eles seriam mais bem vistos, seriam mais bem respeitados, a família também seria bem sucedida. Então ela desejou isso, né, para os filhos dela, mas Jesus disse: olha, não pertence a mim. Jesus deixou ali uma declaração que essa posição não dependia dele, dependia do pai dele. Então, de dar àqueles que merecessem. Não era uma escolha nossa, era a escolha de Deus, e se a pessoa merece, louvado seja Deus. Marcos capítulo 10, versículo 35 a 41. Amém, vamos que vamos, aleluia, glória ao Senhor nosso Deus. Então vamos que vamos. Foi então que Tiago e João, filhos de Zebedeu, chegaram mais perto dele e lhe solicitaram: mestre, desejamos que nos conceda o que vamos te pedir. E lhes indagou Jesus: o que quereis que eu vos faça?
ao que rogaram, permite-nos que na tua glória nos assentemos, um à tua direita e outro à tua esquerda. Ponderou-lhe Jesus: não sabeis o que estáis pedindo. Podeis vós beber do cálice que eu vou beber e ser batizado com o batismo com que eu estou sendo batizado? Podemos, replicaram eles. Então Jesus lhes revelou: sim, bebereis o cálice que eu bebo, e de fato recebereis o batismo com que eu sou batizado. Todavia, o assentar-se à minha direita ou à minha esquerda não cabe a mim conceder. Esses lugares pertencem àqueles para quem foram preparados. Assim que os outros 10 ouviram esse assunto, ficaram indignados contra Tiago e João. Olha aí, Mateus 22, versículo 24. Amém, 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 amém. Vamos que vamos aqui ler na palavra do nosso Deus. Amém. Diz o seguinte aqui, vamos que vamos. Mestre, Moisés ensinou que se um homem morrer sem deixar filhos... É 22, 24? Lucas, é Lucas. Amém. Então... É Lucas 22, versículo 24. Amém, graças a Deus. Então vamos aqui para a palavra do nosso Deus. Amém, graças ao Deus. Então diz aqui o seguinte, vamos logo... E surgiu também uma discussão entre ele acerca de qual deles deveria ser considerado o mais importante. É o que eu falei no início, né? Que as pessoas gostam, né? Tem pessoas que gostam de ser chamado de pastor, de presbítero, né? Ele fica todo contente, todo cheio. Então Jesus não ensinou isso para ninguém querer ser o maior, querer ser o mais representado. Então eles queriam saber, né? Por isso que Jesus falou bem claro, não apontou para nenhum deles: você é o maior, eu vejo em você uma pessoa mais estimada, eu vejo uma pessoa mais desenrolada. Não, Jesus não falou isso. Ó, entre vocês, né, quiser ser o maior, seja aquele que serve. Se tiver algum governante, seja o que serve. E entre vocês, se for maior, seja o menor. Quer dizer que o mais humilde diante de Deus é que será exaltado. O maior pode ser humilhado. Então vamos lá, outra pergunta: que instrução deixou Jesus para quem quer ser maior entre nós, na igreja? Mateus 20, versículo 25 a 24 a 27. Mateus 20, versículo 25 a 27. Amém, vamos que vamos, pegando a palavra do nosso Deus, diz aqui o seguinte: então Jesus os chamou e expulsou, ou melhor, explicou. Amém, graças a Deus. Sabei que os governadores, os povos dominam e que são as pessoas importantes que exercem poder sobre as nações. Não será assim entre vós, ao contrário, quem deseja ser importante entre vós, será esse o que deva servir aos demais. E quem quiser ser o primeiro entre vós, que se torne vosso escravo. Assim como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida como único resgate por muitos. Amém. Amém. Então Jesus deixou bem claro, mais uma vez, quem quiser ser o maior, seja o que serve, né? Que se a pessoa quer ser o maior, que os governos do mundo têm esse negócio de querer ser bem apresentado, como eu te falei, né? Você vê que os governantes é cheio de segurança ao redor dele, é cheio de policial, tem medo de ser morto, né? Pela rivalidade, né? Porque muitos têm inimigo, né? E as pessoas que não gostam dele no poder querem tirar a sua vida, e eles têm medo disso aí. Por isso, nós temos que ter muito cuidado dentro da igreja. Nós temos que, quer ser o maior, seja aquele que serve. É isso, irmão, cargo não salva ninguém. O que salva diante de Deus é a obediência. Que Deus abençoe sua vida. Muito obrigado por ter ficado conosco esta tarde, até nesse momento. Paz seja convosco. E vamos para os comentários, irmão Nathaniel. Amém. Também a minha saudação, paz seja convosco.